Olá a todos e todas, sejam bem-vindas. Aqui a gente vai fazer a leitura para as pessoas nascidas na lua crescente convexa, que é a fase lunar que precede 2 dias mais ou menos, aproximadamente, a lua cheia. Então, se você ainda tem dúvidas sobre o que significa ter nascido na lua crescente convexa, a gente tem aí alguns vídeos explicando o que são os signos das fases lunares, que é uma proposta que eu faço para a gente fazer leituras e compreensões das nossas características emotivas, anímicas, psicológicas, a partir da fase lunar em que nascemos. Essa leitura de hoje é uma leitura a respeito da alunação em Gêmeos. A minha pergunta é: como será essa alunação em Gêmeos, que começa no dia 6 de junho e vai até o dia 5 de julho, para as pessoas nascidas na fase crescente convexa? Entendam isso como um signo. Não tem o signo, né, que do Sol em uma determinada constelação. Aqui é um signo que eu chamo de signo da fase lunar, que é aquele que diz respeito às fases lunares em que nascemos. Então, as pessoas que nasceram na fase lunar crescente convexa vão ver agora a leitura de como é que será essa alunação em Gêmeos, de 6 de junho até 5 de julho, as perspectivas, as situações da vida amorosa, de trabalho, espiritual, certo? Eu comecei a fazer uma conexão com as pessoas da crescente convexa e já aviso assim que está muito complexa essa alunação para as pessoas da crescente convexa, porque eu tentei 3 vezes, nas 3 vezes houve muita informação. Então, eu já sinto assim que as pessoas nativas da crescente convexa, vou chamar aqui a partir de agora da lua grande, elas estão com muitas questões espirituais a serem trabalhadas nessa lunação, certo? E aí vamos ver agora como é que se apresenta essa situação. Lunação em Gêmeos para as pessoas nascidas na lua crescente convexa. Por favor, universo, me apresenta essa situação aqui. Vamos lá. E aí, nessa leitura, eu vejo fase a fase e também vou fazendo articulação entre as fases, né? Porque não necessariamente tudo acontecerá nesses dias, mas acontecerão no plano como um todo, tá? Tá vendo como é? Eita, começa com o sacerdote e a sacerdotisa, minha gente. As pessoas nascidas nessa fase estão com questões espirituais bem complexas, intensas, para serem trabalhadas durante toda essa alunação, viu? Então, as coisas assim podem parecer confusas, mas vamos lá. É porque é a respeito de memórias espirituais que aparecem aí para as pessoas nativas da lua grande e que podem, inclusive, trazer questões do passado de volta, viu? Ou de volta, ou podem, assim, jogar luz sobre questões do passado que talvez vocês estejam vivenciando, estejam passando, e vocês precisam compreender que essas questões do passado, elas são para ativar a memória de vocês em algum processo de aprendizagem. Esse processo de aprendizagem, ele vai trazer novas visões a respeito de sua vida. Eu acho que é um momento bem crucial para vocês conseguirem compreender um processo de passado. E aí eu falo de passado, não somente o passado da infância, o passado de 2 anos atrás, mas passado também pensando em vidas passadas. Porque aqui aparece a sacerdotisa e aparece aí a morte num ponto fundamental, que é a lua cheia.
que é assim, o que vai estar à tona na vida de vocês entre esse período de 6 de junho a 5 de julho, que é a lunação, é um processo de transmutação profundo. Profundo, por quê? Porque você está precisando seguir um caminho, você está precisando dar seguimento à sua vida, e para dar o seguimento à sua vida dentro do seu propósito divino, você precisa fazer uma reconexão às questões do passado. Por isso que talvez as questões do passado, elas apareçam para você, né? Então, vocês entram em contato com pessoas que nunca mais tinham encontrado, escutam músicas que nunca mais tinham escutado, porque essa reconexão é uma forma de acender a sua memória para você retomar coisas que talvez você estivesse deixando de lado. Vamos lá com a Lenormand para auxiliar. Aqui, assim, você está sendo chamada, na verdade, para se conectar a compromissos espirituais consigo mesmo nesta vida. Revelações, compreensões de contratos feitos em vidas passadas. Eu disse que era muito complexo? Veja só. Você está precisando seguir um novo caminho na vida de vocês. Quando eu digo um novo caminho, não é somente nisso de um novo trabalho, um novo relacionamento. Isso pode acontecer, mas isso é só representação desse sentimento que você está tendo de seguir o novo, tá? O que acontece é que essa alunação vai colocar, de alguma forma, vocês em um movimento de transmutação na vida. E essa transmutação, ela pode sim ser representada com novo trabalho, novo relacionamento, quando você encara algo que te faz lembrar do passado. E aí, tudo isso vai depender do nível de resistência que você tem para olhar essa situação do passado. Quando a pessoa ela está em um processo de trabalho mental e espiritual consciente, as coisas ficam mais simples. Você identifica qual é o passado, identifica qual é a questão, encontra a chave da transformação, vira essa chave e segue o novo, que é o que o jogo aqui propõe para essa alunação para vocês. Mas caso você tenha alguma resistência espiritual de trabalhar os seus compromissos assumidos em outras vidas, essa teimosia faz com que as coisas fiquem mais difíceis. Então, você entra no sentimento de separatividade, entra na sensação de morte, de perda. E entrando na sensação de separatividade, de morte e perda, você tem dificuldade de fazer o novo acontecer. O novo é simplesmente a vida seguir em frente e você conseguir realmente caminhar para outras possibilidades, infinitas possibilidades que você tem, né? Então, veja, tudo aqui está voltado a você descobrir mais, aprender mais sobre os seus compromissos assumidos em algum momento da sua existência. Então, temos aqui compromissos assumidos em vidas passadas e temos compromissos assumidos nesta vida. E aí, quando eu falo de compromissos, falo de compromissos espirituais, relacionais, emocionais e também compromissos práticos, cotidianos. Mas esses compromissos práticos, cotidianos, eles somente são um reflexo dos grandes compromissos espirituais, dos grandes contratos espirituais que você fez na sua vida. Então, aqui está me falando que você veio com um projeto encarnatório X, né, uma proposta encarnatória, um projeto, um plano encarnatório. Pronto, encontrei a palavra. Um plano encarnatório. E que nessa alunação, nessa lua nova, então aproveita hoje que a gente ainda está sob a égide, hoje dia 7 de junho, se você está acessando hoje. Se você acessar depois, procura refletir sobre o que você sentiu no período da lua nova, que foi de 6 a 8 de junho.
Então, o que é que você sente? O que é que vem no seu coração? O que é que vem na sua mente nesses dias? O que é que você sonhou? O que é que você recordou? De quem você lembrou? Tudo isso que surgir, que você sentir no seu coração, é a respeito da reconexão que você está fazendo com o seu próprio plano encarnatório. E aí, fazendo essa conexão com o seu plano encarnatório, o segmento disto, quando você entra na crescente côncava, e a crescente côncava ela já traz o centelho do yang, da luz, do masculino, da racionalidade, só uma centelha divina disso. Quando ela traz essa centelha, ela possibilita você olhar para dentro de si mesma, ou si mesmo, e reconhecer que você está no processo de conexão com o seu eu verdadeiro, para entender qual é o seu verdadeiro caminho neste mundo, nesta encarnação. Então, veja, de 6 de junho a 14 de junho, digamos assim, vamos colocar essa primeira quinzena, tá? Essa primeira quinzena de junho, você vai ter uma influência lunar desta alunação propícia para entrar dentro de si e para recordar os seus planos mais profundos, mais finos, mais altos a respeito de sua própria existência. O que é que eu vim fazer aqui na minha vida? O que é que eu vim fazer neste mundo? Quem eu vim reencontrar? E quando eu reencontrar esta pessoa, eu vou fazer o quê? O que é que nós vamos fazer? O que é que eu vim fazer nessa existência? O que é que eu me determinei fazer nessa existência? Isso está guardado dentro de você? E nessa primeira fase da alunação, você vai ter a oportunidade de pensar e sentir a esse respeito. E se reconectar a isso. E aí a vida vai te fazer alguns favores para você conseguir recordar. Ela vai te fazer sentir coisas diferentes. Ela vai te fazer sonhar com sonhos muito profundos, noturnos. Então, sabe quando a gente sonha à noite, com uma noite? Vai te permitir sonhar com sonhos noturnos. Vai te fazer encontrar pessoas que você há muito tempo não encontrava, pensar em pessoas que há muito tempo você não pensava. Tudo isso para você lhe permitir mergulhar nesses compromissos que você tem dentro de si. Mas olha, prestando atenção que mergulhar nesses compromissos não é voltar ao passado. O passado, ele surge aí. Essa ideia de passado, presente e futuro é uma ideia dessa dimensão. Então, o que você vai ler como passado, na verdade, é a respeito do que de fato existe na sua vida hoje e que estava oculta por esse véu que a gente chama de passado, mas que é somente um véu, na verdade. Não é passado nesse sentido que a gente pensa, né? Ele ainda está, ele ainda é. Inclusive pessoas que desencarnaram. Pessoas que desencarnaram, elas não deixam de ser, elas não viram passado, elas ainda são, só que estão cobertas por um véu. Então, o que a vida vai fazer é retirar um pouco desse véu para você ver o que é ainda e que está somente atrás do véu, para você poder se recordar, quais são os compromissos que você tem consigo mesmo nesta vida. E isso fazer com que você possa realmente finalizar alguns processos, transmutar, se encaminhar para um processo de transmutação. Esse processo de transmutação é a resolução de algumas questões que estavam pendentes para você poder se encaminhar para o realmente novo, mais lá na frente. Esse processo é um processo que vai lhe possibilitar
o segmento da sua vida. Então, isso que a gente chama de novo, na verdade, é a continuidade da sua vida. Enquanto você não olhar, parece uma contradição, mas enquanto você não olhar para aquilo que você se comprometeu a fazer na sua vida, é como se você não conseguisse seguir. Então, tudo o que lhe faz dá uma sensação de estar parado, de estar em conflito, na verdade, hoje, nada mais é do que a memória do que você se comprometeu para poder dar seguimento ao novo, dar seguimento a tudo aquilo que ainda vai surgir na tua vida. Lembrando que a gente está aqui partindo dessa, eu disse para vocês, avisei para vocês, a leitura destes nativos está muito complexa. Eu venho trabalhando com eles desde ontem para fazer hoje, e o que eu estou percebendo aqui é que as pessoas nativas da Lua Grande, elas estão numa alunação em que esse véu passado, presente e futuro, ele não está fazendo sentido aqui, né? Então, passado, presente e futuro aqui, eles estão integrados no sentido de você compreender que você está tratando do seu compromisso espiritual com sua própria vida. E aí, tratando com o seu compromisso espiritual com sua própria vida, e aí é bem interessante que aparece aqui o anel, a aliança com o sacerdote é essa luz espiritual de orientação, né? Que para mim tem muita relação com aquilo que a gente se compromete e é autorizado a seguir na nossa encarnação presente. E aqui, isso na lua nova. E na lua cheia, uma carta de transmutação e uma carta que representa contratos. Veja, na lua nova você identifica esses contratos, você pode identificar esses contratos, mesmo que internamente, subconscientemente, você está se reconectando a contratos encarnatórios. E na lua cheia, você vai passar por um processo de transmutação desses contratos. Como será feita a transmutação desses contratos? Você vai precisar fechar o que já foi cumprido para poder dar seguimento a outras coisas. Vamos tornar isso um exemplo prático? Vamos. Por exemplo, você, nesse processo de você entrar na memória dos seus compromissos espirituais encarnatórios, você se reconecta a pessoas, né? A pessoas do passado. E aí você reencontra, ou você lembra, ou você sente novamente um pensamento, uma atração para uma pessoa que você teve um relacionamento amoroso, teve uma conexão. E você pensa, poxa, por que essa pessoa está me vindo à mente? E aí, no processo de compreensão espiritual desses compromissos, você compreender que você teve um compromisso para você encontrar essa pessoa nesta vida e viver um relacionamento até determinado ponto de aprendizado. Então, você viveu com aquela pessoa o tanto que você precisava para realizar esse seu compromisso espiritual com aquele espírito. Então, vocês tinham um compromisso espiritual de se encontrarem, de viverem por 5 anos juntas, e se separaram. E aí, se essa pessoa ainda permanece na sua vida, na sua mente e tudo mais, é você olhar para isso e você, no momento em que você entender que o seu compromisso era viver com essa pessoa por aqueles 5 anos e que aquele compromisso ele fechou, ele já encontrou todos os seus limites materiais, já terminou, é hora da virada da chave para você poder continuar em frente. Continuar em frente. Vamos fazer isso também, pensar nisso em relação ao trabalho. Você entender que aquele trabalho ele faz parte, uma parte muito significativa da sua existência hoje. E aí você olha para ele e quando você compreende que ele fez tudo o que precisava ser feito, que ele já deu conta de tudo que você tinha como compromisso espiritual nessa existência, você consegue virar a chave e se abrir para essa transmutação, né? A transmutação do contrato, dizer, olha, ele foi
efetivado, ele foi cumprido, agora é hora do novo. E aí vem a imagem da criança e do sol, que também é criança, é esse novo. Esse novo é os novos compromissos que você tem lá atrás, antes da encarnação, que é, olha, eu tenho que viver, vamos pegar os exemplos utilizados. Eu vivia com aquela pessoa 5 anos, mas tem uma pessoa ali na frente que eu preciso encontrar com ela, porque eu também tenho um contrato com ela. É esse o novo. Por isso que eu digo que os véus aqui, eles foram retirados, porque quando se trata de um compromisso, aparentemente não é novo, mas isso de passado, presente e futuro, ele é só para a gente entender e saber viver nesse mundo tridimensional. Então, mas lá na frente você tem isso que deve chegar na sua vida, como sendo o novo, né? E isso vem chegar nesse processo da alunação a partir do momento em que você vai conseguir fechar e concluir e transmutar aquilo que aqueles compromissos que já foram, sabe, cumpridos. Já foram cumpridos. E agora é a hora de você dar seguimento à sua encarnação. E aí essa lua se comunica com essa. Dando seguimento à sua encarnação, você encontra esses novos compromissos, essas situações que vêm de novidade para você em termos de relação, em termos de trabalho, para você poder seguir esse novo caminho. Aí parece aqui, é interessante, que o 6 de paus e a carta dos caminhos, o 6 de paus é o caminho, ele representa assim um caminho do reconhecimento e da vitória, ou seja, você conseguiu realmente virar a chave para poder seguir com seu compromisso espiritual, seguir esse novo caminho, novo entre aspas, que vai lhe fazer encontrar essas novas possibilidades que estão logo ali na frente, que você precisa e só vai encontrar se você caminhar. As coisas não vão chegar na sua porta, não. As coisas vão chegar à medida que você caminha. Então, à medida que você caminha, você encontra lá na frente. Então, o exercício é caminhar. Talvez o mês, ele não termine de uma forma assim. Entenda, esse mês, ele está dizendo que você está rumando ao novo. Que o novo estará se apresentando principalmente ali, depois do dia 23 de junho, no processo minguante, você vai dar conta de um movimento para o novo entrar na sua vida, porque você está seguindo, porque você está arrumando, certo? Mas, assim, essa alunação, ela termina com a necessidade de você olhar para o que você está carregando neste novo. É o cuidado, é a atenção, é a necessidade de você realmente compreender que neste caminho para o novo, você virou a chave, você também tem que soltar o que você carrega como experiência daqueles contratos. Então, também fala de um exercício de liberação necessário, porque no final do mês existe aqui uma energia, assim, de um pouco de peso para você. Então, esse peso, ele pode vir que você está seguindo para um novo, e esse novo, ele requer de você determinadas atitudes. Uma dessas atitudes é realmente liberar a sua vida para você poder seguir neste caminho novo, neste caminho que vai lhe mostrar o novo. Mas aqui mostra você ainda persistente carregando pesos. Então, no final do mês, se você sentir um cansaço extra, uma dificuldade extra, final do mês não, final da lunação, que é no início de julho. Se você sentir um cansaço, um fardo, uma dificuldade, olhe para aquilo que você está carregando, certo? Para o fardo que você está carregando. E esse fardo que você está carregando, ele diz respeito a experiências, as suas experiências que você ainda talvez não queira lançar a mão. Então, é um mês muito complexo de transmutação, uma alunação muito complexa de transmutação, que ela vai requerer, assim, de você esse desapego desse momento de transmutação, entendendo que a separação não existe. Então, no momento em que você vira a chave e você
entende que você já cumpriu os compromissos que tinham que cumprir, que você já cumpriu as resoluções que você tomou no passado e que agora é tempo de novas resoluções, de novos caminhos, o exercício é realmente largar os pesos das experiências, do que você já cumpriu, do que você já fez, aprender com eles e continuar seguindo, continuar caminhando, certo? Não parar. Porque à medida que você vai continuando carregando o peso daquilo que já não faz mais sentido, que já foi resolvido, você não está com as mãos livres para receber o novo e nem estará conseguindo caminhar, porque carrega muito peso. Então, libera esse peso também, tá? Então, fica atento para o final da alunação, lá no início de julho, para ver o que é que você ainda carrega dos processos que você vai precisar liberar e virar a chave nessa alunação. É um mês de virada de chave, de transmutação e de profunda conexão com o seu compromisso encarnatório ali, quando você fez o plano espiritual para vir nessa vida. É isso, boa sorte. É realmente uma leitura bem complexa, não foi fácil para mim poder fazer essa leitura, né, de uma forma inteira. Eu tive que trabalhar desde ontem, pedir a espiritualidade, pedir ao universo que me apresentasse, me conduzisse à leitura deste grupo, mas também não quis pulá-lo. Ainda me veio a ideia, não, vou fazer os grupos seguintes, lua cheia. Eu disse, não, faça esse. Porque a partir do momento que você fizer esse, então o restante também vai ser liberado. É isso. Boa sorte para vocês e ficamos por aqui. Até a próxima.